A PEC da blindagem. O golpe silencioso que pode mudar o Brasil para sempre. O Brasil que quer se proteger de si mesmo. Toda nação tem um momento em que precisa escolher entre o conforto da mentira e o desconforto da verdade. O Brasil está nesse ponto novamente. A chamada PEC da blindagem, proposta em meio ao cansaço político e à descrença nas instituições, surge como um espelho deformado do país que a criou. Uma proposta que promete proteger o parlamento, mas que, nas entrelinhas, revela o medo. O medo de prestar contas, de responder à lei, de ser visto. O texto da PEC, travestido de modernização institucional, propõe ampliar as imunidades parlamentares e limitar o alcance de investigações sobre políticos. É vendida como defesa da democracia, mas soa como um escudo contra ela. A ideia é simples e perigosa: tornar quase intocável quem já ocupa o poder. A blindagem não é apenas jurídica, é simbólica. Representa o desejo de um sistema que aprendeu a sobreviver, mesmo quando o país ao redor desmorona. O cenário em que essa proposta nasce é fértil para distorções. Um país cansado de escândalos, dividido por narrativas e mergulhado em desinformação. Enquanto a população luta para pagar contas, o Congresso busca proteger a si mesmo. Não há nada novo nisso. A história brasileira é marcada por elites políticas que transformam o medo em lei. Mas o que assusta na PEC da blindagem é a sofisticação. Ela não chega com tanques nem censura direta. Chega com discurso técnico, com linguagem de estabilidade, com promessas de harmonia entre os poderes. Nos bastidores, porém, a leitura é outra. A proposta é vista como uma reação ao avanço das investigações sobre corrupção, abuso de poder e uso indevido de verba pública. Desde o Mensalão, passando pela Lava Jato e chegando às recentes tensões entre o Supremo e o Legislativo, a classe política aprendeu uma lição amarga. Quanto mais visível o crime, mais frágil o criminoso. A PEC nasce desse trauma, o trauma de ter sido exposto. Belém teve seus barões da borracha, Brasília tem seus barões da imunidade. Ambos acreditam estar construindo algo duradouro. Ambos esquecem que o poder, quando se fecha, apodrece. A diferença é que hoje, o apodrecimento não se dá nas margens de um rio, mas nas margens da Constituição. A proposta levanta uma questão fundamental: quem deve ser protegido, o Estado ou o cidadão? Porque se o parlamento se protege de todos, inclusive do povo, o que resta da democracia além da aparência? O risco é criar uma nova casta política, imune à crítica e à punição. Um país onde os erros se tornam eternos porque ninguém mais tem o poder de corrigi-los. Nas próximas partes, vamos mergulhar nas entranhas dessa PEC. Entender como ela nasceu, o que promete, o que esconde e o que pode significar para o futuro do Brasil. Porque a blindagem que hoje se ergue no Congresso não é apenas jurídica, é moral, histórica e simbólica. E quando uma nação começa a se proteger de si mesma, é sinal de que o medo já venceu a verdade. As origens do escudo. Como nasce uma PEC contra o próprio povo? Toda blindagem nasce de um trauma. A PEC da blindagem não é exceção. Ela surge do medo coletivo de uma classe política que, nos últimos anos, viu sua autoridade ser desafiada por forças externas, pela imprensa, pelo judiciário, pelas redes sociais e, sobretudo, pela opinião pública. O poder, acostumado à penumbra, descobriu o desconforto da luz. E quando o poder é iluminado, ele reage. O contexto é o de um país que ainda tenta se equilibrar depois de uma década de crises sucessivas. Escândalos de corrupção, prisões de líderes, delações, vazamentos, processos e cassações criaram uma nova paisagem política. A impunidade já não é tão garantida quanto antes. O Congresso, que durante anos operou em autodefesa silenciosa, agora busca institucionalizar essa proteção, transformando o medo em artigo constitucional.
A proposta nasce em meio à retórica da defesa da democracia. Seus autores argumentam que há uma suposta interferência indevida de outros poderes, em especial do judiciário, nas prerrogativas parlamentares. Dizem que o legislativo precisa de autonomia para exercer sua função. O discurso é sedutor. Quem, afinal, seria contra a independência entre os poderes? Mas por trás dessa justificativa está o verdadeiro objetivo: criar um escudo permanente contra a responsabilização penal e moral dos representantes eleitos. A PEC propõe ampliar as imunidades de deputados e senadores, dificultando investigações e afastamentos. Em sua essência, ela estabelece uma linha invisível que separa os que podem ser julgados dos que podem apenas julgar. É a tentativa de restaurar uma forma moderna de foro privilegiado absoluto, com novas roupagens e nomes técnicos. As origens dessa proposta estão diretamente ligadas às últimas décadas de exposição pública da classe política. O Mensalão abriu a primeira fenda, revelando a engrenagem da corrupção institucionalizada. A Lava Jato escancarou o sistema. E a partir dali, a política brasileira nunca mais conseguiu esconder completamente suas feridas. A PEC é a resposta a esse processo de desnudamento. É uma reação, não uma reforma. Nos corredores do Congresso, fala-se em estabilidade, mas o que se busca é segurança. Não a segurança do Estado, mas a segurança pessoal de quem o ocupa. A lógica é simples. Se o sistema de freios e contrapesos passou a funcionar, é preciso enfraquecê-lo. O parlamento se veste de guardião da democracia, mas age como muralha contra o escrutínio. Esse tipo de movimento não é novo na história. Em diferentes momentos, o poder político tentou se cercar de imunidades para resistir às transformações sociais. No Império, as elites se blindaram contra o voto popular. Na República Velha, contra a participação das massas. Durante a ditadura, contra a liberdade. Hoje, tenta-se erguer uma blindagem jurídica contra a transparência. A diferença é que agora o processo é mais sutil. Não há censura explícita nem repressão aberta. Há uma blindagem construída com palavras: garantia, autonomia, segurança jurídica. O vocabulário da autodefesa travestido de preocupação institucional é o uso da linguagem como arma política. Por trás das câmeras, o movimento é orquestrado por alianças improváveis, figuras de partidos opostos, unidas não por ideologia, mas por autopreservação. É uma frente invisível, silenciosa, que se move com precisão cirúrgica. O interesse comum é sobreviver. E nesse jogo, o cidadão é apenas um detalhe estatístico. A PEC da blindagem não nasce do desejo de reformar o país, mas do instinto de protegê-lo de si mesmo. Ela é a materialização de um medo antigo, o medo de perder o controle. Quando o poder teme o olhar público, ele cria armaduras. Quando teme a justiça, cria imunidades. Quando teme a história, reescreve a Constituição. E o que se apresenta hoje como escudo democrático pode se transformar, amanhã, em cárcere institucional. Porque todo sistema que se fecha para se proteger acaba sufocando quem o sustenta. O discurso da proteção. Como se cria um herói falso para defender um sistema real. Toda mentira política precisa de uma boa história para se sustentar. E a PEC da blindagem encontrou a sua. O enredo é simples, quase convincente. O parlamento estaria sob ataque. Deputados e senadores, dizem seus defensores, estariam sendo perseguidos por decisões judiciais, investigações seletivas e uma imprensa que não respeita o devido processo legal. É o enredo perfeito para transformar privilégio em princípio, autoproteção em virtude. A narrativa é construída com precisão. Ela parte de um medo real. O avanço de investigações abusivas, o uso político do judiciário, e o distorce para justificar o injustificável. É uma tática antiga, pegar uma verdade parcial e usá-la para esconder a mentira inteira. Assim,
O discurso ganha credibilidade entre aqueles que já se sentem inseguros com o cenário político atual. Nos pronunciamentos públicos, os defensores da PEC falam em restaurar o equilíbrio entre os poderes. Repetem expressões como garantia institucional, autonomia do parlamento, proteção do mandato popular. A linguagem é cuidadosamente escolhida. Soa técnica, neutra, quase nobre. Mas por trás de cada palavra, há uma construção emocional poderosa. A ideia de que o político é uma vítima, não um agente. Que o poder precisa ser defendido, não fiscalizado. Essa inversão é a alma da retórica. Transformar quem deve ser fiscalizado em alguém que precisa de abrigo. É o mesmo mecanismo psicológico usado em outros momentos da história nacional. Os coronéis que se diziam protetores do povo, os militares que diziam salvar a pátria do caos, os tecnocratas que diziam blindar o país da corrupção. Todos falavam em proteção. E todos, no fim, protegiam a si mesmos. A PEC da blindagem é a versão moderna desse instinto. Ela não busca apenas mudar leis, mas mudar a percepção pública. Criar uma sensação de legitimidade para algo que, em essência, enfraquece o controle social. O projeto é sofisticado porque não se impõe pela força, e sim pela narrativa. Quem critica é taxado de inimigo da estabilidade. Quem questiona é acusado de querer a anarquia institucional. Esse é o poder da retórica política. Quando bem construída, ela transforma o medo em convicção. Muitos cidadãos, cansados da briga entre poderes, acabam acreditando que blindar políticos é uma forma de trazer paz. É o triunfo do cansaço sobre a razão. O discurso da proteção funciona porque oferece alívio, e o alívio é sempre mais sedutor do que a verdade. Nos bastidores, o marketing político faz sua parte. Palavras como harmonia, moderação e reconstrução são usadas como slogans. Campanhas nas redes sociais e entrevistas cuidadosamente roteirizadas apresentam a PEC como uma espécie de vacina contra o autoritarismo judicial. O enredo é claro. O Congresso seria o guardião da democracia e a proposta, seu escudo. Mas a pergunta que ecoa, silenciosa, é simples. Quem protege o povo do guardião? Porque em nome dessa suposta estabilidade, abre-se caminho para algo muito mais perigoso, a impunidade permanente. Um país onde as instituições são usadas como muralhas, e não como pontes. Onde o poder político se declara inocente por decreto, blindado pela própria lei que escreve. O discurso da proteção é eficaz, porque fala a emoção, não a razão. E como toda narrativa construída sobre o medo, ela não precisa ser verdadeira, apenas convincente. No fundo, a PEC da blindagem não quer salvar o parlamento. Quer salvar a si mesma do julgamento da história. E a história, quando não é contada por quem tem poder, é contada por quem sobreviveu a ele. O arquitetos da blindagem. Quem ganha? Quando o poder se fecha. Nenhuma lei nasce sozinha. Atrás de cada proposta, há mãos invisíveis moldando seu formato, escolhendo suas palavras, pesando seus efeitos. A PEC da blindagem é resultado de uma engenharia política cuidadosamente desenhada por quem entende o funcionamento do sistema e, principalmente, seus pontos cegos. Ela é mais do que um texto constitucional. É um mapa de sobrevivência para quem teme a transparência. Nos corredores de Brasília, o projeto circula como um pacto silencioso. A autoria formal pertence a alguns parlamentares, mas o impulso que o sustenta vem de algo muito maior. O instinto coletivo de autopreservação. Deputados e senadores de partidos rivais, que em público se atacam, encontram nessa proposta um território comum. Quando o assunto é proteger a própria pele, as diferenças ideológicas desaparecem. A composição dos bastidores é um mosaico de interesses. De um lado, veteranos da política, com décadas de mandatos e processos acumulados. De outro, novos nomes,
jovens parlamentares que entenderam rápido a regra do jogo. Sobreviver exige se alinhar com quem detém o escudo. Entre eles, consultores jurídicos, assessores técnicos e estrategistas de comunicação ajudam a dar forma e verniz ao texto. A PEC nasce assim, costurada em silêncio, discutida em reuniões reservadas, longe do olhar público. Mas a motivação não é apenas medo, é cálculo. Há quem veja na proposta uma oportunidade de redefinir o equilíbrio de poder no país. Ao limitar o alcance do judiciário sobre o legislativo, cria-se um novo eixo de força. Um sistema em que cada poder só é forte o bastante para se proteger, não para ser controlado. É o sonho de quem teme a justiça, mas também o desejo de quem quer autonomia sem responsabilidade. Nos bastidores, advogados ligados a partidos elaboram pareceres neutros, defendendo que a PEC apenas corrige distorções históricas. Escritórios especializados em direito público são contratados para legitimar a narrativa técnica. A operação é precisa: transformar autoproteção em ajuste institucional. A blindagem jurídica é complementada por outra, mais sutil: a blindagem da linguagem. Enquanto isso, o lobby atua em silêncio. Grandes grupos econômicos, interessados na estabilidade que protege seus contratos e alianças, veem vantagem em um Congresso menos vulnerável a crises judiciais. A proteção política, nesse contexto, também significa previsibilidade econômica. Blindar o poder é blindar o mercado. E poucos percebem como essas duas esferas se alimentam. Há ainda uma camada simbólica nesse projeto: o trauma da Lava Jato. Muitos parlamentares, mesmo os não envolvidos diretamente, sentiram o impacto da exposição pública, das prisões e das delações. Viveram o medo da fragilidade. Desde então, um consenso silencioso se formou. Era preciso impedir que isso se repetisse. A PEC é o resultado institucional desse medo. Mas toda blindagem tem um preço. O que começa como autodefesa, logo se transforma em isolamento. E o isolamento é o início da desconexão com a realidade. O Congresso, ao tentar se proteger, corre o risco de se fechar completamente sobre si mesmo. Um organismo que já não sente o país, apenas a própria pulsação. Os arquitetos da blindagem acreditam estar construindo um abrigo contra as tempestades políticas. Na verdade, erguem um muro entre o poder e a sociedade. Um muro feito de parágrafos e emendas, mas tão concreto quanto qualquer parede. E como toda fortaleza, esse muro um dia pode se tornar prisão. Porque o poder que se protege demais deixa de ouvir, e o poder que não ouve mais o povo já não governa. Apenas se esconde. As palavras que ferem a democracia. O vocabulário da blindagem. O cidadão invisível. O preço da blindagem. Paga fora dos palácios. Enquanto os congressistas discutem artigos, incisos e parágrafos, o cidadão comum assiste à distância e nem sempre entende o que está em jogo. A PEC da blindagem é vendida em linguagem técnica, deliberadamente inacessível. Ela é escrita para parecer neutra, mas carrega um impacto profundo na vida de quem paga a conta do Estado, e, paradoxalmente, é o menos protegido por ele. O cidadão se torna espectador de um teatro onde a plateia não é convidada a participar. As transmissões das sessões, os debates televisionados, as falas ensaiadas diante das câmeras criam a sensação de transparência, mas é uma ilusão de ótica. A verdadeira política acontece fora do enquadramento, nas reuniões fechadas, nas trocas silenciosas, nas emendas que se inserem na calada da madrugada. É ali, longe dos olhos públicos, que se define o destino do país. A consequência disso é o esvaziamento simbólico da democracia. O voto continua existindo, as urnas continuam sendo abertas, mas a participação se torna decorativa. O cidadão vota, mas não decide. Reclama, mas não muda. Assiste, mas não interfere. A blindagem política, nesse sentido,
não é apenas jurídica, é também emocional. Ela transforma o eleitor em figurante. Nos últimos anos, a relação entre o povo e a política brasileira se fragmentou. Parte da população se afastou completamente, descrente de qualquer promessa de mudança. Outra parte radicalizou, buscando culpados e salvadores. Ambas as reações alimentam o mesmo sistema, um poder que se retroalimenta do cansaço e da desilusão coletiva. O cidadão invisível é o combustível perfeito para a perpetuação da blindagem. A PEC se aproveita dessa apatia. Sua discussão ocorre em um ambiente saturado de escândalos e crises, onde o cidadão já não distingue o que é essencial do que é ruído. E quando tudo parece um escândalo, nada mais escandaliza. Essa é a grande vitória do sistema: transformar o absurdo em rotina. O perigo dessa desconexão é que ela corrói silenciosamente o pacto social. O cidadão deixa de acreditar na política e passa a viver sob a política, sem perceber que cada direito, cada liberdade, depende de sua vigilância constante. E quando o poder percebe que ninguém está olhando, ele se sente livre para legislar em causa própria. A invisibilidade do povo é a mais eficiente das blindagens. Nenhum escudo jurídico é mais resistente do que a indiferença popular. Um Congresso que não teme o julgamento da sociedade não precisa temer o de ninguém. É por isso que a PEC avança sem resistência. Ela é construída sobre o silêncio. Um silêncio que não é aceitação, mas exaustão. Em certos momentos da história, o Brasil reagiu a tentativas de fechamento político com mobilizações, protestos e rupturas. Hoje, a estratégia é outra: anestesiar. A saturação de informações, a banalização do escândalo e a desconfiança em tudo criaram uma nova forma de controle: o cansaço. O povo está cansado demais para reagir, e é nesse intervalo que o poder se reorganiza. A democracia vira espetáculo. E como em todo espetáculo, quem controla o palco escolhe o que o público pode ver. O resto é bastidor. A PEC da blindagem transforma o cidadão em plateia e o parlamento em palco permanente. Mas uma democracia que vive de representação sem participação é apenas um teatro de espelhos. Bonito à distância, vazio por dentro. E no reflexo desses espelhos, resta a pergunta que poucos têm coragem de fazer: se ninguém mais é capaz de cobrar o poder, quem ainda governa o país? A retórica do medo. O poder que se alimenta da ameaça. Nenhuma estrutura autoritária se impõe de repente. Ela se insinua. E quase sempre, começa com uma história sobre medo. A PEC da blindagem é a materialização dessa lógica. Ela nasce do discurso de que o parlamento está sob ataque, de que há uma caçada contra políticos, de que o país corre o risco de mergulhar no caos institucional. Esse é o argumento que alimenta o projeto. A ideia de que o medo justifica qualquer escudo. O medo é o combustível mais eficiente da política. Ele move a opinião pública, distorce o julgamento e cria a urgência necessária para aprovar o que, em tempos normais, seria inaceitável. Os defensores da PEC dominam esse mecanismo. A cada nova crise entre o legislativo e o judiciário, o discurso da ameaça ganha força. Cada decisão judicial contrária, cada prisão de um parlamentar, é usada como prova de que o sistema está fora de controle. A retórica é simples e eficaz: transformar fiscalização em perseguição. O truque é antigo, mas funciona porque o medo tem memória curta. As pessoas esquecem rapidamente por que o controle é necessário. Esquecem que as investigações surgiram justamente porque o abuso de poder se tornou regra. A PEC se aproveita dessa amnésia coletiva. Ela oferece conforto, a promessa de estabilidade, de paz entre os poderes. Mas a paz proposta não é fruto de equilíbrio, é resultado de silêncio imposto. O discurso é costurado com expressões cuidadosamente escolhidas. Garantir o livre exercício do mandato. Proteger a soberania do voto. Preservar a democracia representativa.
Palavras bonitas, mas ocas. O verdadeiro sentido dessas frases é outro: restringir a atuação do judiciário, limitar a imprensa e blindar os ocupantes do poder. Em nome da liberdade, esvazia-se a responsabilidade. A retórica do medo tem outro efeito sutil. Ela cria heróis falsos. Políticos acusados de corrupção passam a se apresentar como mártires da perseguição. Processos legítimos se transformam em batalhas pela liberdade de expressão parlamentar. Cada nova denúncia vira argumento para endurecer ainda mais o escudo. O crime se converte em bandeira e o sistema em vítima. Enquanto isso, a população, saturada de crises, começa a confundir as causas com as consequências. Muitos veem a PEC como um mal menor diante de um país em constante conflito entre os poderes. Essa aceitação é o verdadeiro triunfo da retórica do medo. Fazer com que o cidadão peça, ele mesmo, a limitação de sua própria proteção institucional. Historicamente, o Brasil sempre oscilou entre o medo da desordem e o desejo de controle. Foi assim no Estado Novo, na ditadura militar e agora, na era da autoproteção parlamentar. A diferença é que, desta vez, o controle se ergue em nome da democracia. A blindagem é apresentada como modernização, e quem se opõe a ela é taxado de inimigo da governabilidade. É o mesmo jogo de inversões, confundir resistência com ameaça. O medo é útil porque não precisa ser comprovado. Basta ser sentido. E enquanto o medo existir, a justificativa para o escudo se renova. A PEC da blindagem não depende apenas de votos. Depende da manutenção do pavor. O pavor de um Congresso ameaçado, de um poder acuado, de uma democracia supostamente em perigo. Mas o perigo real está em outro lugar. Está no momento em que o país começa a acreditar que liberdade é sinônimo de impunidade, que estabilidade exige silêncio, que proteger a política é mais urgente do que proteger o cidadão. Porque quando o medo passa a definir a lei, o poder deixa de ser instrumento do povo e se torna refúgio dos que o temem. E um país governado pelo medo não precisa de inimigos. Ele mesmo se destrói lentamente, protegido por sua própria blindagem. O jogo das narrativas. Como o poder usa a verdade como arma. Toda estrutura de poder sabe que a verdade, isoladamente, não move ninguém. É a forma como ela é contada que decide quem vence a batalha das percepções. A PEC da blindagem opera exatamente nesse território, o da manipulação narrativa. Ela não busca apenas mudar leis, busca moldar o imaginário coletivo sobre o que é justo, democrático e legítimo. Os defensores da proposta sabem que o cidadão médio não lê textos constitucionais. O debate técnico é uma cortina. O verdadeiro campo de batalha é a opinião pública. A narrativa precisa ser simples o suficiente para caber em uma manchete e emocional o bastante para gerar adesão. O enredo é claro. O parlamento está corrigindo abusos, defendendo a democracia, garantindo o equilíbrio entre os poderes. Frases curtas, que soam como verdades, mas escondem o que realmente está em jogo. A retórica da blindagem é construída sobre a inversão de papéis. O poder se apresenta como vítima. O erro vira autodefesa. A limitação judicial é rebatizada de autonomia. O privilégio passa a ser chamado de prerrogativa. Essa engenharia linguística é tão sofisticada que muitos cidadãos acabam reproduzindo o discurso sem perceber. A manipulação não está em convencer, está em confundir. O campo das redes sociais é o laboratório principal dessa operação. Deputados e senadores transformam a PEC em pauta emocional. Postagens com vídeos curtos, frases de efeito e tons patrióticos inundam as timelines. A retórica se repete. Estamos sendo atacados. O Congresso não pode ser intimidado. O povo nos elegeu. O povo deve nos proteger. Assim, a blindagem vira causa popular, mesmo sendo o oposto do interesse coletivo. O fenômeno não é novo.
A política brasileira sempre soube usar o vocabulário da moralidade para justificar a autoproteção. O discurso muda, mas a estrutura é a mesma. Durante o regime militar, falava-se em defender a ordem. Na redemocratização, em proteger a transição. Agora, o termo da vez é preservar a estabilidade institucional. Em todas as versões, a mensagem é idêntica. O poder precisa de liberdade para se proteger do próprio povo. A manipulação é ainda mais eficaz porque se apoia em um contexto de descrença. A população, saturada de contradições, começa a duvidar de tudo, inclusive da própria noção de verdade. Nesse ambiente, a narrativa mais repetida se torna a mais crível. A PEC da blindagem se beneficia desse caos informativo. Quem questiona é radical. Quem apoia é moderado. O centro se desloca, e o absurdo passa a parecer razoável. A mídia tradicional, enfraquecida e fragmentada, também é parte desse jogo. Enquanto tenta denunciar os riscos da proposta, é acusada de militância. E ao ser forçada a se defender, perde força na disputa de narrativa. O Congresso, por sua vez, se apresenta como o último reduto da legitimidade, o guardião das instituições. É a vitória simbólica da política sobre a verdade. Mas a verdade, por mais manipulada que seja, nunca desaparece. Ela apenas muda de lugar. Nos bastidores, entre servidores, juristas e jornalistas independentes, há quem continue documentando as distorções, os interesses e as alianças que sustentam o projeto. São vozes pequenas, mas persistentes, lembrando que a democracia não morre em golpes, morre em versões. A PEC da blindagem é, portanto, menos uma proposta legal e mais um roteiro. Um roteiro cuidadosamente escrito para convencer o público de que o país precisa ser protegido dos próprios mecanismos de fiscalização. E enquanto a história é contada sob luzes e microfones, o verdadeiro enredo se desenrola na sombra, onde o poder reescreve, com palavras suaves, o direito de nunca mais ser questionado. O silêncio dos aliados. Quando a omissão também vota. Toda mudança estrutural no poder depende de algo mais que votos. Depende de silêncio. A PEC da blindagem avança não apenas porque há quem a defenda, mas porque há quem se cale. Deputados que discordam, juristas que hesitam, jornalistas que temem, cidadãos que já desistiram de entender. O projeto cresce nas brechas da omissão. O silêncio é o combustível da blindagem. Ele começa nos corredores de Brasília, nas conversas em voz baixa, nas pautas que não chegam à imprensa, nas sessões marcadas para horários improváveis. O país dorme e o texto avança. O medo de se indispor com os poderosos, o receio de ser taxado de radical ou antiparlamentar, cria uma zona de conforto onde a covardia se disfarça de prudência. Muitos parlamentares sabem o perigo que a proposta representa. Reconhecem em conversas reservadas que ela corrói o equilíbrio entre os poderes, mas poucos se arriscam a enfrentá-la publicamente. Uns temem perder cargos e emendas. Outros acreditam que o projeto não será aprovado e preferem não se expor. Há ainda os que simplesmente se acomodaram à lógica de que é melhor proteger o grupo do que o país. Nos partidos, o cálculo é frio. As lideranças orientam silêncio. É mais seguro deixar o tempo agir. Afinal, cada nova crise nacional desvia a atenção e oferece a chance de votar sem barulho. Assim, o processo segue, discreto, quase invisível. E cada dia de silêncio é um voto a favor. A sociedade civil, fragmentada e cansada, também contribui involuntariamente. As entidades que ainda se manifestam são vistas como ideológicas. As universidades que antes mobilizavam debates, agora lutam por sobrevivência orçamentária. As ruas, que já foram palco de indignação, se tornaram espaços de rotina. O grito perdeu a força. A omissão tem uma estética. Ela se expressa na calma dos noticiários, na ausência de manchetes,
na normalidade do absurdo. Quando tudo parece estável, é sinal de que o poder conseguiu neutralizar o ruído. E é exatamente nesse silêncio que se consolida a mudança. A blindagem não precisa ser imposta, basta que ninguém a impeça. Há também os aliados conscientes, aqueles que, mesmo em silêncio, operam nos bastidores para garantir o avanço do projeto. São operadores discretos, negociadores hábeis, que agem em nome da governabilidade. Usam o silêncio como tática. A cada novo escândalo, repetem o mantra: é hora de pacificar o país. Mas o que chamam de pacificação é, na verdade, a suspensão do debate. A história mostra que as grandes rupturas democráticas nunca acontecem de um dia para o outro. Elas se constroem lentamente, com pequenas concessões diárias, com silêncios acumulados. A omissão é o cimento que fixa o autoritarismo. O perigo não está apenas nos que escrevem a lei, mas nos que fingem não vê-la. E o resultado é previsível. Quando a blindagem for aprovada, não haverá culpados evidentes. Cada um terá sua justificativa. Não era o momento. Não era tão grave. Ninguém avisou. Mas a verdade é simples. Todos sabiam. E escolheram o silêncio. Porque o poder, quando se sente ameaçado, fala alto. Mas quando está prestes a vencer, cala. A Constituição como escudo. Quando a lei se torna arma contra o próprio povo. A Constituição de 1988 nasceu como promessa. Depois de décadas de silêncio imposto pela ditadura, ela foi escrita como pacto entre memória e esperança. Era o símbolo de um país que tentava se reconciliar consigo mesmo. Mas uma Constituição só é viva enquanto serve ao povo. Quando passa a servir ao poder, deixa de ser guardiã da democracia e se transforma em instrumento de dominação. É nesse ponto que entra a PEC da blindagem. O momento em que o texto constitucional, criado para limitar abusos, é usado para legitimá-los. Os defensores da proposta dizem que a PEC aperfeiçoa o sistema político. Falam em modernizar a relação entre os poderes e garantir a independência do parlamento. Mas o que se esconde por trás dessa retórica é algo mais grave. O desejo de reinterpretar o papel da Constituição. O documento que deveria proteger o cidadão se torna um abrigo jurídico para quem deseja escapar do julgamento público e penal. Essa inversão não é inédita. Ao longo da história, regimes e elites souberam manipular a lei para justificar privilégios. A diferença é que hoje essa manipulação é feita em nome da própria democracia. O golpe não vem mais de tanques ou censura, mas de parágrafos. O autoritarismo se disfarça de formalidade legal. O perigo maior da PEC é justamente sua aparência de normalidade. Ela não propõe suprimir direitos nem dissolver instituições. Propõe ajustes. Pequenas mudanças que, somadas, alteram a essência do pacto democrático. A blindagem institucionaliza a desigualdade entre governantes e governados. Cria uma casta jurídica acima do alcance das leis comuns. E quando o poder se separa do povo pela via da lei, o Estado deixa de ser república, torna-se propriedade. A Constituição de 1988 nasceu para ser remédio contra o autoritarismo. Mas remédio demais, quando usado de forma errada, também pode envenenar. A PEC da blindagem transforma o antídoto em veneno. O princípio da imunidade parlamentar, criado para proteger a liberdade de voto e expressão, é distorcido para impedir investigação e punição. O resultado é uma blindagem que corrompe o próprio sentido da imunidade. Os juristas críticos chamam isso de autocanonização da política, quando o poder cria suas próprias regras de pureza. A Constituição passa a ser interpretada como se fosse patrimônio exclusivo do parlamento. O cidadão, por sua vez, é convidado a assistir. O que antes era uma carta aberta à sociedade se transforma em um manual interno de autopreservação. Nos tribunais, o impacto será devastador. Investigações paralisadas, processos interrompidos, decisões suspensas.
Cada nova brecha aberta pela PEC será explorada por advogados e consultores pagos para transformar exceções em precedentes. O sistema jurídico brasileiro, já sobrecarregado e desigual, perderá a capacidade de conter o abuso de poder. E o país, lentamente, voltará à era dos intocáveis. A blindagem da Constituição não é feita apenas de textos, é feita de intenções. E a intenção da PEC é clara: transformar a lei em escudo. Um escudo que reflete qualquer tentativa de responsabilização. Um espelho que devolve ao cidadão o próprio olhar, mas sem voz. Quando a Constituição deixa de limitar o poder e passa a protegê-lo, o Estado democrático entra em colapso invisível. O governo continua funcionando, as eleições continuam ocorrendo, os discursos continuam sendo feitos, mas a essência, o controle, a responsabilidade, o pacto de igualdade, desaparece. O país segue de pé, mas o chão já não é o mesmo, porque o poder que escreve as próprias regras deixa de ser poder público, torna-se poder privado. E um poder privado, protegido pela Constituição, é a mais perigosa forma de ditadura, aquela que não precisa mais se esconder. O Brasil da blindagem. O que acontece quando o poder se torna imune à realidade? O futuro de um país se mede pela forma como ele lida com o poder. Quando o poder deixa de responder ao povo, o tempo começa a andar em círculos. O Brasil já viveu esse ciclo mais de uma vez, e a PEC da blindagem é o sintoma de que ele está recomeçando. Ela não é apenas uma proposta jurídica, é um espelho moral do país. Reflete uma nação que, em vez de encarar seus erros, escolhe legalizá-los. Imagine um sistema em que cada instituição existe apenas para proteger a si mesma, onde o legislativo legisla para o legislativo, o judiciário decide para o judiciário e o executivo governa para seus aliados. Nesse cenário, o cidadão vira um observador impotente. O país passa a funcionar como uma fortaleza, com muralhas, sentinelas e contrassenhas, mas sem janelas. O que entra e sai é controlado, filtrado, dosado. O poder se torna imune à realidade. É nesse ambiente que a blindagem floresce. Ela cria a ilusão de estabilidade. As crises políticas diminuem. Os escândalos parecem cessar. A harmonia institucional é celebrada. Mas é um silêncio artificial, o mesmo que antecede a estagnação. Quando o poder não é mais questionado, ele deixa de evoluir. E o Brasil, um país que sempre se reinventou em meio às suas crises, corre o risco de se tornar imóvel. A consequência disso não é imediata. A blindagem não destrói a democracia de um dia para o outro. Ela a esvazia. Aos poucos, o debate se torna irrelevante. A indignação perde força. A crítica vira eco. O sistema político se acomoda em sua própria segurança. E a sociedade, desacreditada, aprende a viver sem esperar. O perigo não é o colapso, é o adormecimento. A história mostra que toda vez que o poder brasileiro se isolou, o preço veio em forma de ruptura. Foi assim com o Império, com a República Oligárquica, com a ditadura militar. Cada uma dessas fases começou com a promessa de ordem e terminou em crise. A PEC da blindagem segue o mesmo roteiro, mas em versão contemporânea. Em vez de censura e baionetas, temos tecnicismos e discursos sobre estabilidade institucional. O efeito, porém, é o mesmo. O poder concentrado, a sociedade silenciada. As consequências práticas seriam devastadoras. Investigações de corrupção perderiam alcance. Denúncias seriam retardadas por décadas. Decisões judiciais seriam revertidas com base em prerrogativas. O parlamento se tornaria uma cúpula à prova de transparência. E com o tempo, essa lógica contaminaria todo o sistema. Cada grupo buscará sua própria blindagem. Ministérios, governos locais, partidos. Todos querendo o mesmo direito de não serem tocados. A cultura da impunidade deixaria de ser exceção e viraria política de Estado.
mas o efeito mais profundo seria simbólico. O Brasil deixaria de ser uma democracia que tenta se aperfeiçoar e passaria a ser uma democracia que se defende do próprio povo. O poder perderia o medo de errar. E quando o poder perde o medo, o erro vira método. É isso que está em jogo na PEC da blindagem. Não é apenas uma emenda constitucional, é uma tentativa de redefinir o que significa responsabilidade pública. Um país onde quem governa não pode ser cobrado é um país onde o povo não governa mais. O Brasil da blindagem seria um Brasil cansado, cético, silencioso. Um país que aprendeu a sobreviver, mas esqueceu como mudar. Um país onde o futuro vira arquivo e o passado se repete com novas palavras. E talvez o mais perigoso de tudo seja a naturalização. O momento em que o cidadão, diante da injustiça, apenas dá de ombros e diz: sempre foi assim. É nesse instante que o poder vence, porque uma nação morre não quando é dominada, mas quando se acostuma a ser dominada. O último espelho, entre a blindagem e a esperança. Nenhuma blindagem é eterna. Por mais sólida que pareça, ela sempre racha onde a verdade insiste em passar. O Brasil já ergueu muros antes. Já acreditou em promessas de estabilidade, em discursos de proteção, em reformas que diziam salvar a democracia, enquanto a esvaziavam por dentro. Mas a história, teimosa, sempre volta a cobrar. E toda vez que o poder se fechou em si mesmo, foi a sociedade, desorganizada, cansada, mas viva, que o forçou a se abrir novamente. A PEC da blindagem é mais do que um projeto de lei. É um teste moral. Testa até onde a sociedade brasileira suporta ser excluída do próprio destino. Testa o quanto estamos dispostos a aceitar a mentira travestida de ordem. E, sobretudo, testa se ainda temos coragem de olhar para o espelho e reconhecer o país que nos tornamos. Mas há algo que o poder nunca consegue controlar completamente: o tempo. A blindagem protege contra a justiça do presente, mas é impotente diante do julgamento da história. Nenhuma emenda, nenhum decreto, nenhuma retórica sobre estabilidade consegue apagar o que o tempo revela. O que é injusto, um dia, será lembrado como injustiça. O que é abuso, será visto como vergonha. E aqueles que hoje se protegem do povo serão lembrados não como heróis institucionais, mas como cúmplices da covardia nacional. A esperança, no entanto, não desaparece. Ela apenas muda de forma. Às vezes, se esconde nos becos das universidades públicas, nas redações pequenas que ainda resistem, nas conversas anônimas em ônibus e filas. Às vezes, reaparece em um protesto silencioso, em uma fala que não pode mais ser calada. A esperança brasileira nunca nasce de cima. Ela sempre começa nas margens, porque é nas margens que o país real existe. Longe dos palácios e dos microfones, o povo que trabalha, estuda, acredita e desiste todos os dias, continua carregando nas costas o peso de um Estado que se protege. E mesmo assim, segue em frente. Essa persistência é a prova de que o Brasil ainda respira, mesmo sufocado pela blindagem dos que o representam. O verdadeiro perigo não está na PEC em si, mas no hábito que ela reforça. O de achar que a salvação virá das cúpulas. O Brasil só mudará quando entender que a política não é propriedade de quem legisla, mas responsabilidade de quem vive. Que democracia não é espetáculo nem discurso, mas cotidiano. Que a Constituição só tem valor quando o cidadão se reconhece dentro dela, e não fora, assistindo de longe. Um dia, a blindagem vai rachar. Toda estrutura construída sobre o medo acaba cedendo ao peso da própria mentira. E quando isso acontecer, será preciso escolher o que colocar no lugar. Pode ser outro escudo, mais sutil, mais técnico. Ou pode ser um novo pacto, não o pacto dos que se protegem, mas o dos que decidem se enxergar. O Brasil ainda tem chance de se salvar de si mesmo. Mas essa chance não virá de Brasília.
virá do olhar coletivo que se recusa a aceitar o cinismo como normalidade. Da memória que insiste em lembrar que liberdade é sempre um verbo, e que toda vez que o poder tenta aprisioná-la, alguém, em algum canto do país, já está aprendendo a libertá-la de novo. A PEC da blindagem talvez entre para a história como uma tentativa frustrada de eternizar o medo, porque nenhum escudo resiste à força de um povo que um dia decide olhar para o espelho e dizer: basta. É nesse instante que a democracia renasce, não como lei, mas como consciência. E o espelho, enfim, deixa de refletir o poder para refletir o país.